Fala Dev, na aula de hoje eu vou falar aqui sobre orientação a objetos, incluindo a linguagem de programação Java para que você tenha uma visão geral. E antes de a gente começar na prática, eu gosto de mostrar todos os conceitos que nós vamos aprender aqui. Ou seja, você vai aprender vários conceitos. Entre eles nós temos o conceito de o que é um objeto, o que é uma classe, o que são atributos e métodos. Essa aqui é a parte inicial, que eu gosto de chamar de parte 1. Aí depois nós podemos ir para uma parte um pouco mais avançada, por assim dizer, ainda dentro do tema de orientação a objetos. E são os temas que envolvem herança, envolve polimorfismo. Tem outros temas que a gente pode pegar aqui, além da herança e do polimorfismo, que chama de interfaces. E além disso, coleções. Aí você pode se perguntar, poxa, será que eu tenho que aprender tudo isso para programar com a linguagem de programação, seja Java ou qualquer outra? Tem. Se a linguagem for orientada a objetos, você vai precisar aprender isso aqui. Aí, o que é que a gente pode começar aqui a entender sobre orientação a objetos? Nós temos que pensar que como programadores, nós vamos sempre pegar situações, vamos sempre pegar ali descrições de algo que é importante para o sistema que a gente quer desenvolver. E esse algo importante a gente vai ter que transformar ele em uma classe, que nada mais é do que uma estrutura. É uma estrutura que a gente cria antes, ou seja, uma estrutura pré-definida, como fosse um molde, uma moldura, que a gente vai utilizar, para criar o que? Objetos. Vamos colocar para criar objetos. Então você tem que pensar o seguinte aqui, ó. A classe, ela é uma estrutura pré-definida, que a gente vai criar aqui um modelo que vai servir para a gente criar vários objetos seguindo aquele mesmo modelo. O objeto a gente chama na programação de instância da classe, ou seja, é o objeto propriamente dito, ou seja, é ele com vida, é o objeto com vida. E aqui você pode pensar o seguinte: uma classe ela vai ser composta por atributos e métodos. Eu vou colocar aqui ainda: a classe é composta por atributos, métodos e tem um carinha que a gente usa para criar os objetos que é chamado de construtores. Eu vou até colocar aqui no final. E o construtor vai fazer tipo uma junção deles todos aqui, de certa forma, construtores. Construtor. Aí você tem que pensar o seguinte: eu sei que a classe ela é um molde, ela é uma estrutura que serve para criar o objeto. Sendo que essa classe ela vai ter atributos, que eu vou colocar aqui dentro, e métodos. Esses atributos e métodos, o que são? Atributos são as características principais que precisam ser programadas, porque ela tem uma responsabilidade muito grande no sistema. Não dá para a gente ignorar isso aqui. Ou seja, se é uma informação muito importante, eu tenho que armazenar. É uma informação muito importante para ser armazenada no nosso programa, relacionado ao objeto que a gente está tratando. E o método, o que é? O método é o comportamento que esse meu objeto pode realizar. Ou seja, ele pode realizar diversos tipos de funções ali dentro. Seja falar, andar. Vai ficar mais prático quando eu colocar aqui o exemplo prático para a gente poder representar ele aqui, tá certo? E o construtor. O que seria o construtor? O construtor nada mais é do que a estrutura que vai dar vida ao objeto. Ele fica dentro da classe, em conjunto com os atributos e métodos, beleza?
essa é a visibilidade inicial que você tem que ter aqui de conceito de programação. Aí eu vou trazer um exemplo aqui bem prático para você entender. Eu vou abrir aqui o navegador da internet só para te mostrar aqui um site da Amazon, onde vai ter aqui vários tipos de objetos que você pode ver aqui, ó, amazon.com.br. Aqui você vai ter vários tipos de objetos. Vamos pegar aqui um objeto padrão, uma cadeira, por exemplo, essa cadeira aqui. Quando você vê essa cadeira, o que é que você pode imaginar aqui para ela? Ela tem uma estrutura predefinida, ou seja, um molde, aonde toda vez que o pessoal precisar vender essa cadeira, ele só coloca lá na máquina, eu vou precisar de 20 cadeiras dessas, coloca a numeração, e como já tem o molde, ele vai criar 20 iguais. Ou seja, eu só vou ter que definir alguns atributos, algumas características. Por exemplo, eu quero que essa cadeira ela seja marrom, eu quero que ela seja amarela, eu quero que ela seja preta, eu quero que ela seja de outra cor. Quantas cadeiras dessas eu quero que você produza? Qual é o material que você vai utilizar aqui? É polipropileno ou é outro material? Ou seja, eu tenho como definir ali pré-definitivamente, ou seja, tenho como dizer antes qual é o tipo de objeto que eu quero criar. Ou seja, agora que eu já tenho um molde, eu posso só mudar as características dele, certo? Então, para a gente exemplificar aqui, voltando para o nosso Notion, eu posso dizer aqui que eu quero representar uma cadeira no meu sistema. Representação de cadeira no sistema. Essa representação de cadeira no sistema vai precisar de quê? Vou precisar aqui informar os atributos, os métodos e os construtores que eu posso fazer. Os atributos podem ser o quê? A cor da cadeira, pode ser a altura, pode ser o material, o tipo do material que vai ser utilizado, tipo de material, o preço da cadeira que eu quero que ela fique no final, pode ser também uma característica importante a ser salva. Então tudo isso aqui são características da minha cadeira. Ou seja, aqui eu não estou definindo o valor, se é azul, se é 1,60 m, se é polipropileno, é madeira, e o preço eu não estou definindo nada, eu só estou definindo os atributos, ou seja, é os caras que vão armazenar essas informações. Ou seja, aqui eu estou simplesmente fazendo o que? Eu estou criando a minha classe, estou criando o meu molde, e dentro desse molde eu estou colocando os atributos. Agora eu vou colocar os métodos e depois eu vou adicionar os construtores. Então, o método, o que é que vai ser aqui? Essa cadeira ela serve para quê? Ela tem uma única função que é sentar. Tem gente que gosta de subir na cadeira. Você bota aqui sentar e subir. O pessoal pode sentar na cadeira ou pode subir na cadeira, pode ficar em pé nela. Então, aqui são duas funções. Você pode perceber aqui que a palavra ela é escrita como fosse um verbo. É um verbo na verdade, sentar e subir. Porque geralmente é assim que a gente nomeia os métodos. A gente geralmente dá a ele um nome de uma ação, uma atividade que ele vai realizar. Ou seja, essa cadeira ela serve para sentar e serve para subir. Aí depois eu posso implementar como é que o pessoal pode sentar na cadeira e como eles podem subir nela. Aí essa forma de implementação já é um recurso a mais que a gente utiliza depois, na parte da programação. E o construtor. Quando eu for transformar minha cadeira em um objeto, eu posso chamar o nome da minha classe, que pode ser, por exemplo, cadeira. E posso passar aqui dentro desses parênteses as informações que eu quero para criar ela. Por exemplo, posso passar a cor, posso passar a altura, o tipo de material, posso passar o preço. E aqui eu criar um objeto do tipo cadeira através desse construtor. Outro construtor que eu posso ter aqui é um construtor que não tenha todos os atributos da minha classe. Porque eu posso criar um objeto que não contenha todos eles, mas depois eu posso alterar através dos métodos. Aí existem dois tipos de métodos que a gente geralmente utiliza. O método tipo get, que é para recuperar as informações que foram atribuídas nesses caras aqui nos atributos. E nós temos os métodos set, que serve para alterar ou para inserir algum valor aqui nesses atributos da classe. Beleza? A gente não altera eles propriamente dito diretamente, a gente altera através dos métodos set, onde a gente aqui recebe como parâmetro o tipo do dado que a gente vai querer e o nome do atributo, por exemplo.
A cor vai ser um texto. Vou colocar aqui, ó, set texto na variável cor, no atributo cor. E assim eu consigo alterar a informação desse cara aqui. Mas isso aqui eu estou falando só de forma bem simples para você entender. Que aqui é só a parte conceitual. Tá? Quando você for lá programar, você vê que existem essas coisas aqui. E aqui eu posso ter um construtor que não recebe tudo. Ele pode só ter a cor e a altura. E eu consigo criar um objeto da mesma forma. Outro construtor que eu posso ter aqui é o construtor que vai receber a cor e o tipo de material. Mas como eu não sei qual é a altura e qual é o preço, eu quero criar minha cadeira desse mesmo jeitinho aqui para criar o meu objeto e depois só modificar ele. Eu posso também ter um outro construtor que vai ter aqui, por exemplo, a cor, a altura e o preço. E não vai precisar informar o tipo do material. Ou seja, quando eu tenho essa estrutura aqui da minha classe, essa estrutura do objeto que eu quero criar, que é o objeto cadeira, eu tenho que ter aqui a estrutura que é um molde da classe, onde eu vou ter os atributos, os métodos e os construtores. E essa minha classe, todas elas têm um nome que começa com a primeira letra maiúscula, ou seja, cadeira. Se o nome for composto, por exemplo, cadeira marfim, aí eu tenho que colocar aqui, ó, marfim, beleza? For cadeira de cedro, aí bota aqui cadeira, cedro, e bota a outra palavra com a letra maiúscula, beleza? Mas aqui você pode entender que você coloca o nome da classe e o nome, a palavra classe e o nome do objeto que você vai querer criar. Só que ele sempre com a letra maiúscula porque você está criando a estrutura, está definindo ela aqui. E aqui você tem os atributos, os métodos e os construtores. Como eu faria para dar vida a essa minha estrutura para ela virar realmente um objeto propriamente dito? Eu chamaria aqui o nome da classe, cadeira. Definiria um nome para o meu objeto, poderia ser cadeira 01, que vai ser igual a uma nova cadeira, Aí aqui eu posso passar os meus atributos que eu já programei previamente nesse construtor, ou seja, aqui representa o tipo do objeto, ou seja, esse objeto aqui vai ser do tipo cadeira. O objeto é esse cara aqui que vai receber uma inicialização através de uma palavra reservada do Java. E aqui nós vamos utilizar o construtor, ou seja, eu tenho aqui o tipo do dado, que seria assim, por exemplo, eu quero criar um objeto do tipo cadeira, ou seja, a classe está servindo aqui como um tipo de dado, falando a grosso modo, aonde aqui nós temos uma variável que vai ser definida como objeto, ou seja, essa variável aqui vai ser capaz de ter tudo isso aqui dentro dela, para que você consiga manipular. Se você quiser manipular depois a cor, a altura, o tipo, o material, o preço, você pode manipular através dessa variável aqui, desse objeto. Se você quiser depois acessar algum desses métodos aqui, sentar, subir ou recuperar informação de algum desses atributos ou modificar, você também vai poder fazer isso. E aqui, para ele ter vida, eu tenho que passar a igualdade, a palavra reservada, que no caso aqui eu estou representando como nova, e o construtor que eu quero utilizar. Ou seja, existem vários, eu tenho que escolher um deles. E eu vou escolher um deles de acordo com a quantidade de atributos que eu saiba. Se eu sei todos os atributos, eu posso utilizar esse primeiro. Onde eu vou colocar aqui, qual é a cor da cadeira? Eu vou definir que a cor da cadeira aqui vai ser marrom. Qual é o tipo do material? Polipropileno, sei lá, deixa eu ver aqui, que a gente pegou aqui, polipropileno, polipropileno, esqueci o nome aqui de novo, é um tipo do material que essa cadeira aqui é feita. E qual é o preço dessa cadeira aqui? Lá no site ela tá por 294. Vamos colocar aqui o mesmo preço, R$294. E com isso aqui eu já tenho o meu objeto cadeira 1. Se eu quiser manipular qualquer uma dessas informações aqui dentro, eu posso chamar o meu objeto cadeira 01, informar um ponto, e através desse ponto eu consigo acessar os métodos dessa cadeira. Por exemplo, se eu quiser chamar aqui o método sentar, eu chamaria sentar. E representaria por um parênteses assim. Se eu quisesse que a cadeira 01 ela fosse para subir, chamaria subir.
Se eu quisesse alterar alguma informação ali do meu atributo, eu chamaria cadeira.set e o nome do atributo, set cor. Eu não quero que a minha cadeira seja mais marrom, quero que ela seja agora amarela. Aí agora ela mudou o valor do atributo dela. Se eu quiser recuperar alguma informação, saber o preço dessa cadeira, eu coloco aqui cadeira.get preço e eu consigo recuperar o preço dessa cadeira. Lembrando que o nome do objeto não é cadeira, é cadeira01. Então o Java vai entender ou qualquer linguagem de programação. Você tem que informar o mesmo nome do objeto para você poder manipular os dados da estrutura que você criou. Se você passar um nome diferente, como é que ele vai fazer a ligação, a referência disso? Não tem como. Beleza? Então essa é a visibilidade aqui de você ter uma classe que é um modelo que tem atributos, métodos e construtores. Aí o que, é que a gente pode avançar aqui? Herança, polimorfismo, interface e coleções. Eu vou começar por coleções por deixar algo mais intuitivo aqui. Aí você pode entender o seguinte: o que é uma coleção? É uma forma de armazenar temporariamente um conjunto de objetos. Aí existem vários tipos de coleções no Java, mas o conceito é o seguinte: se eu quiser criar uma estrutura que armazena vários objetos de um tipo, eu posso simplesmente dizer o seguinte: vou chamar aqui, por exemplo, o nome da coleção que eu quero. Por exemplo, eu tenho uma coleção de cadeiras, então posso chamar aqui cadeiras no plural. Essa coleção de cadeiras eu vou inicializar ela com um tipo de coleção aqui. Aí no Java tem ArrayList, HashSet, HashMap, entre outros. Mas eu vou só informar aqui que vai ser uma nova coleção, para a gente só entender o algoritmo. Pronto. Esse meu objeto cadeira vai ser uma coleção e eu acabei de inicializar ele. Ou seja, o objeto cadeiras, no plural, é um tipo de coleção que acabou de ser inicializado e pode ser usado. Aí toda coleção ela já tem um conjunto de métodos que já foram programados previamente e ficam disponíveis para você utilizar. Um dos métodos que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar, é o método de adicionar elementos dentro da coleção. Então eu posso adicionar aqui dentro da minha coleção o objeto cadeira 01 que foi adicionado agora. Aí vamos supor aqui que eu tenha um construtor aqui que ele não recebe nenhum atributo, que a gente pode ter isso que a gente chama de construtor vazio. A gente tem o construtor vazio e o construtor que tem os seus elementos, beleza? Aí vamos dizer que eu quero criar outras cadeiras que não vou passar nenhum atributo para elas inicialmente, mas no futuro eu posso modificar. Eu quero só que ele tenha um molde de uma cadeira. Então eu posso criar aqui cadeira 02 igual a nova cadeira. E aqui eu já tenho uma cadeira nova criada. Eu posso criar a cadeira 3, a cadeira 4, a cadeira 5, a cadeira 6. E eu vou só mudar o nome do meu objeto. 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho 6 cadeiras aqui. Já criadas, onde eu não passei nenhum valor aqui nos atributos para que ela seja ela tenha um valor específico ali, mas ela já foi inicializada. Ela já está de certa forma ali consumindo algum espaço de memória do seu computador para programar. E o que é que eu posso fazer? Adicionar todas essas cadeiras aqui na minha coleção de cadeiras. Como é que eu faço isso? Eu chamo aqui cadeiras no plural, que é a minha coleção. Chamo o método adicionar e chamo as outras cadeiras. Cadeira 02, cadeiras no plural, ponto, adicionar cadeira 03, cadeiras no plural, ponto, adicionar cadeira 04 e cadeiras, ponto, adicionar, ponto, cadeira 05. E por fim, eu posso copiar e colar para ser mais rápido, modificar e adicionar a cadeira 06. Ou seja, eu adicionei todas as cadeiras dentro da minha coleção chamada de cadeiras. Ou seja, eu agrupei vários objetos em um único local. E agora eu posso manipular ele.
Eu posso fazer a mesma coisa para remover objetos, para pesquisar objetos e para editar objetos ali dentro. Porque dentro de uma coleção ele já tem previamente programado métodos que você pode utilizar. Você tem que saber quais são e como utilizar. Então, se eu quiser, por exemplo, remover a cadeira 4, eu vou chamar aqui, ó, cadeiras no plural, pronto, remover a cadeira 4. E assim ele tira a cadeira 4 da minha coleção. Se eu quiser, por exemplo, recuperar a cadeira 02, eu boto aqui cadeiras no plural, pronto, recuperar a cadeira 02. E assim ele me retorna o objeto cadeira 02 para que eu possa manipular ele da forma que eu precisar. Aí outra coisa que eu posso fazer é simplesmente pedir para editar aqui. Cadeira, ponto editar, quero editar a cadeira 01. E eu já quero passar aqui algumas informações. Vamos deixar só assim, para você entender que existem esses métodos aqui, ó, adicionar, remover, editar, recuperar, que já são previamente programados. São métodos que quando você instala o Java no seu computador, eles já estão lá para você só utilizar. Porque você não vai criar tudo do zero. Tem muito recurso ali através das bibliotecas, das APIs que você pode utilizar. Agora que você já entendeu que a coleção é para armazenar, é para agrupar vários objetos em um único local, você pode pensar, e o que é herança? Herança é quando você herda tudo isso aqui, ó, construtor, método, atributo de uma classe em outra. Por exemplo, eu tenho uma classe geral aqui, que é cadeira, que tem todas essas informações aqui. Agora, se eu quisesse aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, cadeira ergonômica aqui, ó, que é um outro nome já de cadeira, que é essas cadeiras aqui um pouco mais sofisticadas. Aí o que é que eu posso fazer aqui no Java? Eu posso simplesmente criar uma nova classe, que eu vou definir aqui, ó, classe cadeira ergonômica. E essa cadeira ergonômica eu vou herdar as características e os métodos da classe cadeira. Ou seja, com essa estrutura aqui, eu posso simplesmente fazer o que? Eu não preciso escrever todo esse código aqui novamente nesse outro tipo de cadeira ergonômica, nesse outro tipo de estrutura que eu quero criar. Eu já posso aproveitar tudo isso aqui que eu acabei de criar aqui para vocês, atributos, métodos, construtores. Eu já posso herdar para essa minha outra classe aqui. Aí isso evita que eu tenha que copiar tudo isso aqui de volta aqui dentro. E para que serve isso? Para que eu possa simplesmente utilizar todo esse recurso aqui e chamar uma coisa de classe geral e classe específica. Essa classe cadeira aqui, você percebe que pelo nome dela, ela é algo mais geral, mais amplo. Pode ser cadeira de qualquer tipo no universo. Mas essa outra aqui, ó, cadeira ergonômica, é um tipo de cadeira específica. Ou seja, tem uma classe geral e uma classe específica. Outro conceito que você vai encontrar aí na programação de orientação a objetos relacionada à herança é que uma classe específica, geralmente ela é chamada de classe filha ou classe filho. E uma classe geral, geralmente é chamada de classe mãe ou classe pai. Onde a classe específica herda as características e os métodos e os construtores da classe pai. Onde uma classe específica herda as características e o método de uma classe mais geral. Onde uma classe filho herda as características e os métodos da classe pai. Onde uma classe filha herda as características e os objetos de uma classe mãe. São várias formas diferentes de falar da mesma coisa. Com a classe específica vai herdar algo de uma classe mais geral, beleza? E essa minha classe específica aqui, como ela já está herdando coisa da classe geral, eu posso ter aqui dentro dela atributos, se eu quiser, métodos e construtores que são específicos dessa minha classe. Ou seja, se eu já sei que na classe cadeira ela já tem aqui a cor, a altura, o tipo e o preço. Aqui no atributo eu posso colocar que eu quero, por exemplo, ter o nome, que lá na classe geral não tem da cadeira. Posso ter o nome dessa cadeira. Eu posso ter
uma informação um pouco mais específica, como por exemplo material acolchoado, algo assim, é o tipo do couro, tipo de couro, que não vai ter lá naquela cadeira geral, mas na cadeira ergonômica você vai ter um tipo de revestimento dela, revestimento que pode ser o couro especificamente que você quer tratar aqui. Outros métodos aqui, na cadeira normal a gente só pode sentar e subir devido à estrutura dela, mas na cadeira ergonômica, dependendo dela, você pode ter um método ali para deitar a cadeira, para deixar ela um pouco mais confortável, para que você possa descansar ali. Aí você pode esticar uma coisinha para colocar os pés, pode modificar a inclinação dela ali, isso é um método. E o construtor dessa cadeira, você pode ter aqui o construtor da cadeira ergonômica, chamado de cadeira ergonômica, que vai receber aqui o nome e o tipo de revestimento. E como eu sei que essa é a minha cadeira ergonômica, ela já está herdando ali as características e os métodos e os construtores da outra classe, e eu quero criar ela diretamente, eu posso simplesmente já passar os atributos da minha cadeira geral também no construtor, que são a cor, a altura, o tipo de material e o preço. Ou seja, eu posso passar tudo em um construtor só. E aqui dentro, quando eu for utilizar, eu posso chamar uma palavrinha reservada, por exemplo. Posso chamar, por exemplo, o construtor de cadeira, que vai receber os atributos dele aqui, ó. Esses três primeiros aqui, ó, esses dois primeiros, o nome e o tipo, eu sei que é da classe geral, da classe específica aqui ergonômica. Mas eu sei que esse restante aqui é da classe geral. Então eu só estou utilizando ele aqui em cima para ele passar diretamente, mas por baixo dos panos ele chama o outro construtor e passa os dados lá para ele também. Só que ele faz isso internamente. A gente consegue fazer isso internamente aqui de uma forma bem simples, para que a gente não precise reescrever todo aquele código ali toda vez que a gente for criar um objeto específico que a gente precisa utilizar. Por exemplo, eu poderia criar uma outra cadeira aqui, que seria uma cadeira de escritório. Essa cadeira de escritório aqui, ela já vai ter outros atributos, já vai ter ali outros métodos, atributos, métodos, construtores. E assim eu posso criar vários tipos, só que aqui na cadeira de escritório eu vou sempre dizer que ela, sempre não, eu posso dizer que ela vai herdar as características e os métodos da classe cadeira. E eu posso dizer também que a minha cadeira ela pode ser ergonômica. Aí vai, sim, são várias outras coisas, só que eu vou ter que eu posso adicionar aqui um atributo específico dessa cadeira de escritório. Posso adicionar um método específico ali para ela e construtores específicos. Ou seja, agora tudo que eu vou adicionar aqui dentro da minha estrutura da minha classe se torna mais específico, ou seja, é reduzido. Aí por que isso? Porque na hora que eu precisar alterar, se eu precisar modificar uma coisa aqui na cadeira, que é a classe geral, e precisar modificar uma coisa nas cadeiras específicas aqui, nos objetos, nas classes, nos modelos das classes específicas, é mais fácil modificar sem quebrar o meu código, porque eu posso adicionar mais coisas aqui, eu posso remover mais coisas aqui, e aqui sempre vai ser a mesma estrutura, com a estrutura geral, onde todos os outros tipos de cadeira que eu criar, geralmente eles vão ter todos os atributos, os métodos, os construtores da classe geral. Ou seja, eu estou aqui reutilizando o código, beleza? Aí aqui você já aprendeu a parte de herança e de coleções. A gente acabou de passar aqui, ó. Herança, você pode herdar atributos, métodos, construtores de uma classe já criada, que é a classe geral. E o que é o polimorfismo? Polimorfismo são várias formas de usar o mesmo método. Ou seja, aqui na minha classe cadeira ergonômica eu tenho um método deitar, que eu programei ele de uma forma. Se o meu método deitar aqui, ele simplesmente vai ser aqui, vou colocar aqui um símbolozinho só para a gente dizer que vai ser a implementação desse código aqui. Ou seja, quando eu chamar o método deitar na minha cadeira, o que é que ela vai fazer? Ela vai inclinar 30 graus. Mas eu posso ter um outro método desse aqui, deitar,
que agora ele não vai inclinar 30 graus. Ele vai inclinar, por exemplo, 50 graus. E eu posso ter um outro método desse chamado deitar, que ele simplesmente, quando você pedir para deitar, ela pode ficar reta. Ela pode simplesmente ali ficar reta na posição horizontal. Horizontal. Que ela realmente retinha. E eu posso ter um outro método também chamado de deitar. E quando ele pedir ali para deitar, ela vai ligar ali um massageador. Ou seja, isso aqui é polimorfismo. Eu tenho o mesmo método responsável por comportamentos diferentes na minha classe, no meu método específico ali, tá certo? Então eu posso ter vários tipos de polimorfismo dentro da minha estrutura da classe. E se eu tiver, por exemplo, um método aqui na classe que está sendo herdada, eu também posso fazer a mesma coisa com ele. Por exemplo, o sentar e o subir. O sentar na cadeira geral é só sentar normal. Mas aqui eu posso simplesmente método sentar e dizer que a pessoa vai sentar de um jeito diferente aqui. Vai sentar troncho. Né? Aquele pessoal que senta troncho na cadeira, pronto. Sentar troncho. Então agora eu tenho uma outra forma de implementar esse método aqui, desse comportamento. Ou seja, eu posso tanto aplicar polimorfismo dentro da minha classe específica, chamando do método que tem o mesmo nome, dando comportamento diferente para ele, modificando os parâmetros que eu vou passar ali, que são as assinaturas. E eu tenho também a oportunidade de pegar os métodos da classe geral, que está sendo herdada, e também fazer polimorfismo neles. Beleza? Então aqui a gente já aprendeu herança, polimorfismo e coleções. E as interfaces? As interfaces são estruturas separadas que a gente cria para obrigar uma determinada classe a se comportar daquela maneira em um cenário específico. Aí, por exemplo, aqui eu tenho que a cadeira de escritório ela herda as características dos métodos da classe cadeira. Mas além disso, eu quero que ela tenha uma trava. Se for cadeira de escritório, eu quero que ela tenha uma trava para que ela não incline mais do que 30 graus. Então eu posso criar uma interface aqui, ó. Vou chamar aqui interface proibição. E nessa interface proibição, eu vou simplesmente dizer ali que a pessoa que for utilizar essa interface aqui chamada de proibição, ela vai ser obrigada a implementar um método ali dentro. E esse método vai ser o que? Eu vou chamar aqui, ó, o nome do método, que vai ser aqui é menos de 30 graus. Aí aqui eu estou só dizendo o nome dele, ó. Eu estou só dizendo que eu criei uma interface que ela vai ser obrigatória a implementação dela dentro de quem for utilizar essa interface. Então só estou dizendo que a minha classe específica, que é escritório, ela herda as características da classe geral, mas eu quero que ela tenha essa proibição aqui. Eu vou dizer que a minha classe ela implementa o método proibição. Ela implementa a interface proibição. E dentro dessa interface eu tenho um método ali dentro, que no caso é o de 30 graus. Então lá no Java, ele vai entender aqui que eu tenho que colocar esse cara aqui dentro e eu tenho que definir um comportamento para ele. Onde o comportamento a gente coloca aqui, entre a chavezinha aqui, ó. Inclinação permitida de menos de 30 graus. Então toda vez que o cara tentar inclinar mais que 30, a cadeira trava, ela só vai até 30. Então aqui eu consegui implementar uma interface, ou seja, uma interface nada mais é do que um contrato, algo muito forte ali, que se eu disser que a classe tem que ter aquele negócio ali, tem que ter aquela proibição, tem que ter aquela interface ali nela, eu vou ser obrigado a implementar o método que eu criei ali dentro. Esse método que a gente coloca dentro da interface, a gente não mostra o comportamento dele, a gente só coloca o nome dele. Pode colocar o tipo do dado, o parâmetro que ele recebe, mas não implementa a forma como ele se comporta. A forma como ele se comporta, ela é passada a responsabilidade para a classe que vai estar implementando ela. Então, toda vez que eu tiver aqui cadeira de escritório que implementa uma interface, eu vou ter que ser obrigado a implementar todos os métodos que tem ali dentro
que eles foram só colocados o nome dele, não tem assinatura, beleza? Então, essa é a visibilidade aqui que você tem que ter mínima para você poder progredir na orientação a objetos. É algo que não é difícil, é algo que é prático de você fazer. E você pode simplesmente pegar e sair no dia a dia. Porque tudo isso aqui que você vê de características, de método, de projeto, de tudo que você for pegar, você pode ter exemplos no mundo real. Eu peguei aqui um exemplo cadeira, mas você pode ter um exemplo aqui de livro, você pode ter um exemplo de xícara, você pode ter um exemplo aí de fralda, de remédio, de tantas coisas que você quiser, pessoas, ou seja, tudo aquilo que você quiser transformar através da orientação a objetos, você consegue. Agora eu vou te mostrar aqui no Java, tudo isso que eu te mostrei aqui, ó. Essa parte que eu te mostrei é chamada de Java básico, com um intermediáriozinho aqui, onde você aprende no Java básico as palavras reservadas do Java, que são interessantes para você utilizar para trabalhar com classe, com objetos, com atributos, com métodos, com tipo de dados e outras informações extras. Aí quando você aprender a utilizar essas palavrinhas reservadas para criar os fluxos dos dados, para criar os comportamentos dos métodos, os parâmetros, tudo direitinho, aí você vai para o Java intermediário, que é a parte de orientação a objetos. Aí aqui você vai utilizar todo esse conceito que eu falei aqui para você, utilizando as palavras reservadas do Java, para classes, objetos, atributos, construtores, métodos e outros elementos que tem aqui. Depois que você aprende tudo isso, o que é que você vai fazer? Criar projetos. É a parte propriamente dita para que você vai trabalhar com Java. Quando você está com Java básico, que você só sabe estruturas condicionais, if, else, else if, estrutura de repetição, o for, while, do while, sabe criar uns métodozinhos ali, sabe criar um projetinho ali, você fica muito limitado. Que você fica tipo só na programação que a gente chama de programação estruturada. Mas quando você trabalha com orientação a objeto, que é o Java intermediário, você começa a criar classes que vai conseguir comunicar com outras classes, que vai trocar dados com outras classes, que assim o seu projeto fica cada vez mais robusto. Porque você não está passando mais um único tipo de informação, um dadozinho separado ali. Você está passando um objeto que tem um monte de informação dentro dele ali que você pode manipular depois. Aí isso aqui fica muito mais complexo. Aí é por isso que nós temos a Java intermediária e a parte de orientação a objetos, que é onde você aprende a estruturar esses modelos para criar projetos, onde é que eu tenho vários projetos. Projeto do Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece, projeto de lojas e outras coisinhas mais ali. Aí depois que você aprende essa visibilidade aqui, você tem que aprender a pegar esses dados que você está manipulando com tudo isso aqui e lançar eles em um banco de dados. Seja ele um banco de dados MySQL ou através mesmo de uma manipulação de arquivo de texto ali propriamente dito bruto. Você pode fazer os dois. E eu te explico isso aqui no Java avançado. Ou seja, aqui neste curso prático, que vai ficar no comentário fixado, você pode simplesmente fazer tudo isso aqui. Eu vou deixar aqui o link no comentário fixado, onde você vai poder ter toda a informação aqui. E depois você vai poder avaliar se vai fazer sentido para você ou não. A única coisa que eu peço que você preste atenção, é, se você decidir comprar, é que você informe aqui o e-mail correto. Porque se você não informar o e-mail correto, não vai chegar na sua caixa de entrada. Aí você vai ser obrigado a fazer o quê? A mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo: olha, Olival, eu comprei o curso e não chegou na minha caixa de entrada. Tu pode ver aí o que aconteceu? Aí eu vou pedir para que você me informe o endereço de e-mail e eu vou adicionar esse novo endereço de e-mail lá no seu cadastro e vai chegar no seu e-mail o seu acesso da plataforma. Lembrando que o curso aqui está por um valor promocional, bem baratinho mesmo, onde você pode comprar por cartão de crédito, por boleto, onde demora 2 dias para ser liberado o acesso, ou por Pix. Lembrando que se você adicionar um telefone para contato, eu vou ter como saber que você é meu aluno, o seu nome completo vai sair no certificado e o CPF para o certificado também. E além disso, você pode adquirir outros cursos em conjunto, como aqui o Sistema de Gestão de Atendimento, que é um curso mais avançado, de Java com banco de dados, que ele é interessante para quem participou do Java na prática, que é isso que eu estou falando para você. E o próximo passo seria você aprender Java para web, que é um curso muito mais avançado mesmo, que é para quem quer trabalhar com tecnologias web como Spring Boot e MySQL. Mas para chegar aqui você vai ter que ter tido a base do Java na prática. Então eu deixo aqui, para você se quiser adquirir em conjunto. Esses outros dois cursos aqui, eles são complementares. Onde o de Time Lift para criar o front-end para aplicações web e o de Swing aqui
é para você criar o front-end para aplicação em desktop Java. Ou seja, agora você consegue criar janelinhas gráficas que você pode interagir ali. Beleza? Clicar nos botõezinhos, escrever a caixa de texto, para que você não fique limitado naquela programação via console. Então eu deixo tudo isso aqui. Se você quiser adquirir vários em conjunto, você vai marcando aqui os que lhe interessar para esse momento. Se você não quiser comprar nenhum extra, você deixa aí e só vai preencher as informações básicas aqui, que é para que você possa ter o acesso e depois adquirir o curso. Agora, se faltou alguma dificuldade, está com alguma dificuldade, quer tirar alguma dúvida, não conseguiu, comprou e não conseguiu acesso, isso aqui é o meu WhatsApp, ó, 82982107078. Aqui você vai poder interagir comigo. Comprei, Olival, não gostei durante 7 dias, posso pedir reembolso? Pode, direto pela plataforma, você não fala nada comigo, o dinheiro já cai na sua conta, beleza? Seja por cartão de crédito, boleto ou Pix, fez o reembolso aqui, a plataforma já estorna o dinheiro para você. Aí aqui é só para que você tenha essa visibilidade, tá certo? Espero que você tenha gostado. Quer adquirir o curso, está no comentário fixado. Espero que tenha gostado e até uma próxima.